Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Cônjuge Pedro Laviano Ivo. Alguém me envia um texto comentado aqui num post de Facebook de um tal Glauco Barreira Magalhães Filho, em que ele fala de uma alardeada unidade evangélica contra a unidade do catolicismo romano ou do papismo, como ele chama. Então, ele começa com a seguinte frase e nós vamos analisar ponto por ponto e espero que o vídeo não seja longo. A unidade evangélica está nos 5 solas, a do catolicismo no papismo. Bom, ele já começa com uma estereotipação. Vamos analisar as chamadas 5 solas. Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Christus, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Eu pergunto para você uma coisa, qual destes solas define a Trindade? A Trindade é o ponto básico da fé cristã. Está inclusive no nosso famoso credo. Qual das 5 solas define que Cristo é Deus ou não é Deus? Qual das 5 solas define qual igreja tem a verdadeira fé? E vejam, quando se fala sola fide, eu pergunto, qual fé? Se os protestantes têm 30, 40 mil crenças diferentes, ou pelo menos 30, 40 mil seitas, em que eles podem se entender em pontos em comum aqui, mas em outros eles se desentendem, etc. Quer dizer que a igreja não nos deixou ensinamentos para que nós confiássemos, mas sim que seja produto apenas da sugestão de cada um. Quando Lutero usa as 5 solas, na prática ele não quer definir absolutamente nada. É simplesmente uma expressão retórica que tenta negar os elementos chaves da autoridade católica. Mas nós percebemos que dentro das 5 solas não há nenhuma definição formal de ponto de vista de fé e as chamadas 5 solas, longe de garantirem a unidade da fé, pelo contrário, geraram a mais completa fragmentação da fé que se há notícia. Sola fide, por gentileza, defina-me qual fé. Qual fé é verdadeira? E não me venha dizer que fé, eu tenho fé em Cristo. Não, você tem sentimentalismo. A fé não é um elemento subjetivo. A fé é um dom intelectivo que Deus dá a partir do âmbito da revelação e da graça. Existe um dom intelectivo da fé. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, nós confiamos também nas verdades da fé, daquilo que a fé nos revela. E a fé nos revela objetivamente, não é um sentimento, olha, eu acho assim, eu acho que Jesus Cristo nasceu quadrado, eu acho que Jesus Cristo é um verdinho marciano. Não, não é assim. Você é sentimentalista, só isso, você não tem fé. E o próprio Lutero transformar fé em isso. Sola fide? Tá bom. Então eu deixo a seguinte questão. Qual fé? Qual fé verdadeira? Qual das 9.900 seitas do senhor Iago Martins, lá o pastor dos 2 erros de teologia, qual delas está falando a verdade? Qual delas? Ah, mas isso está na Bíblia. Tudo bem. A Bíblia aparentemente é a única. Claro que não é, né? Porque existe diferença de Bíblia católica e protestante. Já começa por aí. Mas o problema não é a Bíblia. A Bíblia precisa de um interpretador. A Bíblia precisa ser entendida. Eu pergunto, qual o verdadeiro entendimento da Bíblia? E vocês não vão me responder. E vejam que sola escritura, obviamente que nós percebemos que historicamente é falso. Porque durante 1500 anos de história, nenhuma igreja alardeou uma sola escritura. Ninguém coloca a sola escritura como único ponto de fé. E aí nós vamos falar da questão da autoridade da igreja, já que ele diz que a autoridade da igreja é o papado, é a unidade papal. Não, a unidade papal é a autoridade que nos une. Mas o que une a igreja de fato é uma só fé, um só batismo, como também um só único Deus, como está no capítulo de Efésios. O papado existe em razão de ser do quê? Existe em razão da sucessão apostólica, como também existe em razão da unidade da fé. Porque os bispos, em comunhão com o Papa, têm a obrigação de serem guardiãs daquela mensagem apostólica que foi transmitida de séculos
como também eles têm autoridade para orientar o seu rebanho no sentido da verdadeira fé. Então não é meramente um autocrata de Roma que determina e diz e desdiz. Não, não é protestantismo, meu filho. Papado não é protestantismo autocrático, não. O Papa tem uma finalidade, uma função. Como também ele tem uma prerrogativa, como também ele tem carismas. E nós percebemos que vocês, protestantes, tentam forjar uma unidade evangélica aos 5 solas. Que patético! Porque mesmo os arminianos, que são um segmento que surge a partir do calvinismo, relativiza o conceito da graça, inclusive aceitando o livre-arbítrio, tal como a teologia católica em muitos aspectos. Então aqui já vemos que o sola graça também acaba desmoronando. Ou será que vocês vão dizer que os arminianos também não são produtos da reforma protestante? E a sola gracia, né? Ou seja, a sola gracia acaba sendo jogada na lata do lixo pelos arminianos. E o sola Christus, ou só lhe deu glória. Eu pergunto, qual Cristo? Porque o que eu vejo aí nas seitas protestantes são nestorianos e arianos. Ou seja, os arianos são aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo. Ou então dizem que a figura do Filho talvez seja um pouquinho inferior em status com a figura de Deus Pai. Ou então, só lhe deu glória. Qual Deus? O Deus da Trindade ou o Deus que é conforme o capricho da cabecinha de vocês? Então as 5 solas não definem unidade de fé. Elas são autocontraditórias. Elas são subjetivistas em sua essência. Na verdade, elas deixam várias sugestões. E não deu outra, né? Acabaram criando um bocado de seita protestante. Romanistas têm divergência, mas não no papismo. Aliás, fora os romanistas, já existia, antes da reforma, católico ortodoxo, grego e russo, católico copta, católico monofisista, Armênia. Hoje tem católicos brasileiros, velhos católicos, católicos carismáticos, católicos na teologia de libertação, católicos tradicionalistas. Dentro do romanismo existem várias ordens religiosas com diferentes concepções de espiritualidade. Aqui ele faz uma metralhadora giratória sobre várias coisas que são completamente díspares entre si. E aqui nós notamos uma desonestidade intelectual. Preliminarmente, essas igrejas que acabaram se separando de Roma são igrejas cismáticas. E ele estava falando do monofisismo. O monofisismo é uma heresia, todos nós sabemos disso. Ou seja, que o monofisismo afirma que Jesus Cristo só tem uma natureza divina, não tem natureza humana, não tem natureza carnal. Então observem, por exemplo, que aqui, pelo fato de alguém usar o termo católico, necessariamente transforma alguém em católico. Então podemos dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus é católica porque usa em português aquilo que está no grego, católicos, que quer dizer universal. Mas o que define a catolicidade, o que define a universalidade, é a verdadeira fé. E também a autoridade em que foi instituída essa fé. A Igreja Católica Romana é universal porque ela tem legitimidade apostólica e, embora essas outras igrejas também tenham parte na sucessão apostólica, romperam com a chefia de Roma. Porque Pedro é o príncipe dos apóstolos. E da feita que há ruptura com Roma, há ruptura com toda a sucessão, porque o próprio Cristo deu as chaves a Pedro para que houvesse autoridade em Roma, já que Pedro morreu em Roma. A autoridade apostólica do papado está em Roma porque Pedro viveu, morreu em Roma e deixou sucessores. Obviamente que quando nós falamos da Igreja Ortodoxa Russa, da Igreja Ortodoxa Grega, das igrejas demais ortodoxas, isso parte da própria dimensão das igrejas orientais que aceitaram o colegiado e, portanto, acabaram se fragmentando entre si. Hoje em dia, há mais divisão nas igrejas ortodoxas do que propriamente na Igreja Católica, apesar das confusões internas que a Igreja está passando a partir dos anos 60 do século passado. E observem aqui que ele apela a um argumento chucro que mostra desconhecimento total da Igreja Católica. Há de afirmar que as ordens religiosas são divisões dentro da Igreja. Fazendo a pergunta a esse palhaço:
Os franciscanos, dominicanos, jesuítas, agostinianos recoletos, beneditinos, enfim, essas pessoas obedecem à mesma autoridade, que é a eclésia, na figura dos bispos em comunhão com o Papa, como também eles obedecem aos mesmíssimos artigos de fé da Igreja Católica. Todos eles. As dimensões da espiritualidade não divergem entre si justamente porque vão para o mesmo caminho e obedecem ao mesmo credo. O fato de certas ordens religiosas expressar devoções diferentes não significa que não haja unidade nessas devoções. Pelo contrário, as atividades dos franciscanos podem ser diferentes da atividade dos dominicanos ou então dos beneditinos. Contudo, eles convergem para a mesma autoridade e para a mesma fé. Ou seja, quando ele afirma que existe divisão dentro das ordens religiosas, ele está literalmente mentindo e trapaceando. Por quê? Porque no fundo, o protestante sabe que não existe unidade religiosa entre eles. Que eles, na verdade, brigam entre si. Então, é preciso inventar um contraponto ao romanismo e dizer, os católicos também são divididos, então eles não têm moral para dizer que nós somos mais divididos do que eles. Isso é uma retórica tão ridícula, de tanta palhaçada, que a gente só fala justamente porque contamina a comunidade católica, já que a nossa comunidade, infelizmente, não é muito bem educada na fé católica. Vamos mais além. Quem não conhece os conflitos entre agostinianos e romanistas sobre a graça, os conflitos entre dominicanos e franciscanos sobre a relação da razão com o conhecimento espiritual, dos franciscanos jesuítas sobre o grau de concessão aos pagãos no processo de evangelização? Olha, meu amigo, é o seguinte, a Igreja Católica não é um todo monolítico. O fato de ter havido intensos debates sobre elementos dogmáticos não nega o elemento de unidade. Conflitos dentro da igreja sempre existem. Agora eu quero saber uma coisa. O franciscano inventou uma igreja particular, com uma fé particular, seguindo a sola escritura como você? Não, não fez isso. O tomista fez a mesma coisa? Não fez. E detalhe, a gente percebe aqui que quando ele fala de Agostinho, ele parte do pressuposto de que o tomismo é anti-agostiniano. Ele parte do pressuposto de que realmente Santo Agostinho pregava solamente a graça, né? E negava o livre-arbítrio. Meu amigo, faz o seguinte, vá ter uma leitura mais profunda de patrística, porque essa leitura que você tem de seita evangélica é mentirosa. Se existe alguém que defendeu o livre-arbítrio, foi Santo Agostinho. E vejam que, por exemplo, Luís de Molina e São Tomás de Aquino tinham visões aparentemente, mas acidentalmente distintas sobre graça e livre-arbítrio. Mas nenhum dos dois negava a importância da graça e a importância do livre-arbítrio. A diferença era a questão da dimensão da graça e a dimensão do livre-arbítrio. E a Igreja Católica sentou, se reuniu, leu os dois textos dos dois autores, um jesuíta e um dominicano, e a Igreja chegou à conclusão de que ambos, dentro da linha de atuação, não estavam totalmente errados. Que os dois pontos de vista, na prática, têm aparentes conflitos só acidentais, mas na prática essenciais. Mas na prática mantém a essência. Por quê? Se São Tomás não nega o livre-arbítrio e Luís de Molina não nega a graça, então se há uma maior proliferação da graça, uma maior proliferação do livre-arbítrio, na prática um não anula o outro. É preciso que haja os dois. Ou seja, que a graça não anula o livre-arbítrio. Aí olha só a mentira. Uma parte significativa da distinção entre evangélicos está na forma de organização da igreja, episcopal, congregacional e presbiteriana. Quantas formas de organização diferentes há nas ordens religiosas católicas? Cara, deixa de mentir, cara. Você está mentindo literalmente. Não, a diferença entre luterano e calvinista é doutrinária sim. A diferença entre inúmeras seitas evangélicas é doutrinária, não é somente institucional. E o fato de que determinadas ordens religiosas terem estruturas de organização, só que essas estruturas de organização locais estão inseridas num todo maior chamado igreja. Ou você vai me dizer que tomista não tem obrigação de obedecer ao Papa. Ou você vai me dizer que dominicano, ou franciscano, ou beneditino, ou jesuíta, ou agostiniano recoleto, e muitas outras ordens religiosas não têm obrigação de obedecer ao Papa e obedecer aos bispos. Você acha que as questões meramente administrativas mudam pelo fato de que essas pessoas não têm obrigação de obedecer a um todo maior?
Observe o aspecto capcioso da argumentação desse sujeito. Ao longo do tempo, quantos catolicismos romanos existiram? Somente um. Onde é que tem 3 catolicismos romanos? Você está falando besteira, rapaz, chutando. Você criou um espantalho da Igreja Católica para justificar a sua mentira particular protestante. Quantas novas doutrinas em novos concílios? Quantas contradições entre papas e concílios? Eu quero saber quais são, por favor, me diga. Porque vocês não sabem ler concílios, não sabem ler encíclicas, não sabem ler nada. Quem não sabe a distinção na Idade Média entre conciliaristas e papistas, entre realistas e nominalistas? Quantas diferenças entre formas de conceber graças e sacramentos? Quantos revisionismos? Meu amigo, você faz uma confusão entre filosofia e dogma de fé. Tanto o realista como o nominalista acreditavam no mesmo ponto de fé. Se você confunde filosofia, debate filosófico, com dogma de fé, já mostra que você é burro. Você não sabe discutir sobre o assunto em questão. E eu quero saber onde estão as novas doutrinas, onde é que estão as contradições. E a diferença da concepção de sacramento é uma questão eminentemente acidental. A Igreja Católica, durante séculos, tentou discutir e explicar sobre os sacramentos que foram dados pelo próprio Cristo. Batismo, a própria Eucaristia, enfim, essas questões elas foram debatidas durante séculos e dentro desses debates, obviamente que houve inúmeras opiniões, inúmeras tentativas de definir o que são esses sacramentos para que fossem compreensíveis a fundamentação desses sacramentos. Contudo, a Igreja chegou num ponto em que simplesmente encerrou o debate, como a própria Trindade. A Trindade foi debatida há mais ou menos 3 séculos. A própria Sagrada Escritura também passou mais de 3 séculos para ser debatida. E aí? Você vai dizer que a Sagrada Escritura é inválida porque houve um debate intenso sobre quais textos eram válidos ou inválidos? Ou então como se processam esses sacramentos? Então faça o seguinte, jogue sua Bíblia na lata do lixo, porque existiam autores patrísticos que não aceitavam certos textos que hoje são considerados canônicos. Então veja a confusão mental do protestantismo. Aí ele bota aqui. Quem não se lembra quantos padres importantes romperam com a Igreja quando a infalibilidade papal foi promulgada no Concílio Vaticano I? Anselmo da Cantuária, pai da escolástica, falava que Maria tinha pecado, como todos os outros cristãos, com normalidade em sua época, como se o que todos então acreditavam. Nossa, o cara escreve muito mal. Aí vamos responder. Me diga uma coisa, onde é que está esse texto no Anselmo da Cantuária que eu quero saber? Porque protestante mente pra caralho. Pega a teologia católica e fica inventando um bocado de histórias. É bom a gente conferir sempre no original, né, sobre essa questão de Maria ser concebida, né, com pecado. Né, porque se Maria é concebida com pecado, então é preciso dizer a esse idiota que Jesus Cristo também herdou o pecado. Então, me parece muito pouco provável que Anselmo da Cantuária tenha falado isso. E daí que muitos padres apostataram pelo fato da Igreja Católica afirmar a infalibilidade papal, coisa que a maioria dos protestantes desconhece. Pergunta para um protestante o que é infalibilidade papal. Ele diz assim, não, tá aqui, olha, o Papa Francisco escreveu uma coisa no jornal, pronto, isso aqui é infalível. Você não sabe nem isso. O desconhecimento, a ignorância que vocês têm sobre a Igreja Católica é uma coisa tão abissal que vocês simplesmente inventam espantalhos. Vamos lá. O que garante a unidade romanista é só a grande estrutura que termina na entidade política do Vaticano e na monarquia papal. Não, obviamente que não. Pelo contrário, a unidade da Igreja está também nos pontos de vista de fé. Ele tocou na questão dos conciliaristas do século XV, enfim, né, que o conflito entre os defensores do Papa e do Concílio. Meu filho, vou dizer uma coisa, se nós adotássemos o conciliarismo, nós seríamos divididos como os ortodoxos. Embora a unidade papal está inserida no aspecto dogmático da Igreja e no aspecto também dos artigos de fé da Igreja, sem essa unidade de autoridade, vai ser qualquer pastorzinho de esquina decretando e revogando dogmas como é de fato a sua unidade evangélica. Aí vamos ver aqui as besteiras.
Igrejas evangélicas divergem em pontos secundários na interpretação da Bíblia, como crentes individuais divergem, ou seja, refletindo o seu grau de amadurecimento espiritual. Pera lá, quer dizer que aquele pessoal que nega a Trindade, ele apenas diverge de forma acidental. Quer dizer que aquele sujeito que diz que a imortalidade da alma não existe, ele diverge de forma acidental. Aquele evangélico que diz que Maria não é mãe de Deus, cometendo a heresia nestoriana, ele não ataca um ponto de vista de fé que já existe por tempos imemoriais. Ah, mas segundo o seu amadurecimento espiritual. Isso está parecendo gnosticismo, meu filho. Porque parece que a Bíblia é um livrinho secreto que você tem que descobrir conforme, né, o seu grau de elevação espiritual e, portanto, você é um adivinho. A Bíblia não é livro de adivinhação, meu filho. O que você falou aqui é gnosticismo da pior espécie, do mais vagabundo que existe. É coisa de espírito, isso é coisa mais ralé que existe. Assim como a Bíblia precisa de interpretação, as decisões conciliares de Roma e pronunciamentos papais também, pois são textos. Eu leio livros católicos o suficiente para saber que grandes figuras católicas divergem na interpretação de documentos da própria religião. Eu não sei o que você entende por divergência documental, tá? Mas quando você diz que as decisões conciliares são meras interpretações, então pronto, então a sua Sagrada Escritura é mera interpretação. Porque o cânon bíblico foi decretado canonicamente por um concílio da igreja, por vários concílios da igreja. A Trindade foi decretada como dogma num concílio da igreja. Não existe Trindade na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia. E é por isso que seitas evangélicas negam a Trindade, justamente porque dizem que a Trindade é pagã. Percebemos aqui a sua prepotência, a sua ignorância e a sua estupidez. Não sejam bobos de acreditar que entre evangélicos só há diversidade e entre católicos só há unidade. Claro, não sejam bobos. 9.000 seitas, 40.000 seitas, 60.000 seitas não são nada perto dessa unidade católica de várias ordens religiosas. Obviamente, claro, né? A igreja guarda os mesmos pontos de vista de fé durante séculos. Os evangélicos não, né? Ninguém mais é luterano, ninguém mais é calvinista. Todo mundo cria a seita do seu umbigo, né? Nos dois, há unidade e diversidade. A questão é saber qual unidade que vale a pena. Eu creio nas 5 solas. Como eu já falei aqui, me diga uma coisa. Qual unidade as 5 solas dá no âmbito da fé e do dogma? Você não respondeu absolutamente nada. Vossa Senhoria, com todo respeito, porque eu não conheço, mas é um embusteiro monumental. Um embusteiro. E eu só respondo a título de exemplo. A título de exemplo de como certas falácias são divulgadas à exaustão e que acabam adulterando o verdadeiro sentido da fé. Então, meus amigos, um grande abraço.